Bom, então voltando aqui para falar das integrais, né? A gente tem o seguinte: essas somas aqui, né? Elas vão servir para a gente aproximar o valor da área que está embaixo, né? Aí cabem algumas interpretações disso. Nesse caso aqui, para ter máximo e mínimo, né? A gente teria que pegar a função contínua, ou você considera o f de algum ponto dentro do retângulo que você quer. Não precisa ser o máximo ou o mínimo. Basta calcular f lá dentro, certo? Então, quando esse limite converge, a gente consegue calcular ele, a gente vai dizer que esse valor do limite é a integral de a até b da f de x, certo? Então, aqui você meio que faz assim, né? Seria o limite, né? O Δx seria o limite para quando n vai para o infinito dos nossos Δx, né? Aqui seriam as alturas dos retângulos, e isso aqui seria, né, o limite do somatório, né? A soma, e aqui é o que? É o ponto inferior, né, que é do intervalo de integração que a gente diz, né? Então seria aqui o limite inferior do intervalo e aqui o limite superior. Do intervalo também, né? Então aqui você já passou a parte do limite. Você já fez o limite, mostrou que converge, esse aqui vai ser o valor da integral, né? Tá bom? Então, algumas observações, né? As somas de rima, elas demoram para convergir desse jeito que a gente definiu. Então, a gente não vai usar para calcular as integrais, certo? Quando ela é positiva, a integral fica o valor da área que está entre a função e o eixo x, né? Porque se você pegar uma função negativa, esse valor dessa integral vai ser negativo, né? Por exemplo, se pegar lá a função assim, né? 1 menos x, que está aqui. Se eu fizer aqui do 1 até 2, aí os valores vão estar para baixo, né? E aí quando você montar os retângulozinhos, ó, vai ficar tudo negativo, né? Porque aqui a f de x é menor que zero. Então, quando você fizer aí, né, a soma, calcular essa área desta função, vai ser negativo. E aí você vai pensar, pô, uma área negativa? A gente não tem área negativa, né? A gente não pensa assim. Então a integral ela não representa a área em si, ela representa o valor da soma desses retângulos aí. Se ela é positiva, esta soma coincide com a área que está entre o gráfico e a função, certo? Então, qual é a vantagem? A vantagem é que ela é uma soma, né? Então as propriedades da soma ainda se mantêm aí no limite, certo? Com algumas propriedades. Então a primeira propriedade é que a integral definida também é linear, né? Essa linearidade quer dizer o quê? Se você tem duas funções, aí você bota assim, né? K mais ou menos uma outra constante aí, C e a G de x. Se você sabe que a f e a g são integráveis, então vai ficar assim, k vezes o valor da integral da f, mais ou menos c vezes o valor da integral da g. Certo? É isso que está dizendo essa propriedade dela ser linear. A outra é, se você tem um ponto entre os dois limites de integração, você pode calcular a integral em pedaços separados, né? Então a integral no intervalo todo é a integral de a até c mais a integral de c até b, né? O que faz sentido, se você, vamos verificar aqui num exemplo. Se eu pegar aqui a função constante, né? Faz de conta que esse f aqui é igual a 3, certo? E aí meus limites vão ser
eu vou chamar o 0 aqui de A e esse aqui de B. E aí eu vou ter um ponto C aqui no meio. Então, daqui eu sei que a integral, né, de A até B de fx dx, se eu pegar esse ponto, eu estou calculando, né, a área inteira. Né? Mas aí eu posso fazer o seguinte, ó, é fazer, como ela é positiva, é fazer essa área aqui mais essa área aqui. Não é? Então poderia ser a integral de A até C fx dx mais o outro pedacinho, né? De C até B fx dx. Beleza? O outro é o seguinte, se você tem duas funções e você sabe que uma é sempre maior do que a outra, então a integral reflete ainda esta propriedade, né? Ou seja, ela não faz alterar o que a gente chama de majoração, né? A g é maior do que a f, então a integral também vai refletir isso, certo? Por exemplo, se você pensa que elas são funções positivas, e aí você tem a f aqui assim, e aí você pega a g bem aqui, então para qualquer intervalo que você escolher aqui, claro que essa área, né, aqui embaixo vai ser menor que a área aqui toda, né? Então essa área aqui é menor do que a área que está aqui. Isso funciona não só para a área, né? Mas também sempre que você tem essa garantia de que a g é maior do que a função f. Beleza? Então essas são essa segunda aqui é uma das propriedades que a gente usa com mais frequência, né? Dividir o intervalo aí para ficar mais simples, tá? Outras propriedades, essa daqui, ó, é o seguinte: o valor absoluto dessa integral tem que ser menor do que o valor absoluto da integral da função. Desculpa, o valor absoluto da integral tem que ser menor ou igual do que a integral do valor absoluto da função, né? Por quê? Se você pegar aqui uma função assim, às vezes ela pode ser negativa, né? O f de x. E aí se você botar ele em módulo, aí fica sempre positivo. Vou fazer um troço assim. Mais ou menos. Mais ou menos isso aqui. Então aí o que acontece, né? Não tem essa parte negativa aqui, né? Para contrabalancear aqui. Aqui é todo mundo positivo. Certo? Então, o valor absoluto desse aqui, por exemplo, se você pegar o cosseno, que vai ter essa parte negativa aqui, né? Se você pegar um intervalo simétrico, dá zero. Mas se você pegar o módulo, sempre fica positivo, então é sempre maior, tá? E essa última propriedade, ela diz o seguinte: se você inverte os limites de integração, né? Lembrando que aqui, ó, esse aqui é menor do que esse aqui, né? O A é menor que B. E aí aqui está falando o seguinte, ó, se o A é menor que B e ele está aqui embaixo e o B está lá em cima, a mesma coisa de fazer a integral com os limites invertidos. Por quê, né? Por quê, jovens? Por quê? Quando você pega a integral de B até A, o B está sendo maior aqui e o A está para cá, é como se você pegasse o x e fizesse ele negativo. Que aí o x começa daqui e vai vindo para cá. Isso faz com que a sua variável aqui fique negativa, né? Aí, ao invés de usar x, você vai pensar numa substituição, que aí o sentido positivo do x é para cá. Então essa variável agora é menos x. Se ela é menos x, o diferencial dela é menos o dx. Entendeu? Então por isso que ela volta para trás, né? Porque o caminho que o x percorre, né? Que o dx vai aumentando é assim. Agora você está vindo para trás, você está do B para o A, então tem que ser negativo. Certo? Se você faz u igual a x menos x, que vai diminuindo, né? Você pode até pensar, né? Que é
b menos x, sei lá. Aí o seu dx, seu du é menos o dx. Certo? Porque aí agora você vai com o sentido para trás. Então, se o limite daqui é maior do que o limite inferior é maior do que o superior, vai dar negativo. Né? Vai ter um menos na frente. Tranquilão? A outra propriedade é a seguinte, né? Toda função contínua no intervalo fechado, ela é integrável. Certo? Porque na definição que a gente fez, a gente pensou em utilizar os máximos e mínimos, mas isso dá uma certa limitação, certo? Então, se a gente vai usar máximo e mínimo, tá, a função tinha que ser contínua. Mas não é só funções contínuas que são integráveis. Tem coisas descontínuas que dá para calcular integral. Certo? Então, se você pensar nesse m aqui como sendo um ponto qualquer dentro da base do retângulo, dá para fazer a mesma coisa se esse limite existe. Então, aqui é a garantia que a gente tem o seguinte: se a função é contínua, ela vai ter integral. Certo? Por exemplo, dessas funções aqui, né? Essas funções aqui são problemáticas do ponto de vista para a gente resolver, porque não dá para resolver ela nem definida, né? Não tem uma função que você pensa que é uma primitiva para esses troços, tá? Não dá para escrever uma primitiva para esse negócio. Mas assim, dá para calcular a integral, né? De forma aproximada, de forma numérica, que nem a gente faz utilizando a soma de Riemann. Né? Por exemplo, ali eu botei a integral de 0 a 1, né? Vou voltar no GeoGebra aqui e botar aqui a função. A função vai ser e elevado, agora eu não lembro se ele aceita chaves ou é parênteses, acho que é parênteses, menos x ao quadrado. Não, acho que ele usa assim, exponencial de menos x ao quadrado. Isso. Então, a gente está no intervalo 0 a 1, ó. E aí a gente só tem como fazer a integral aproximada. Certo? Porque não tem uma primitiva, a gente não consegue escrever essa integral. Não dá para pensar numa primitiva para essas funções, né? Então, ó, a gente consegue, como ela é contínua, ela é integrável, vai ter integral. A gente só não consegue resolver, só dá para resolver com somas de Riemann. E dá para resolver com outros artifícios numéricos também, que a gente vê depois. Vou botar outro exemplo, né? Que ali está seno de x ao quadrado, de 0 a 1. Essa também não dá para calcular a integral do jeito clássico que a gente calcula. A gente vai ver daqui a pouco como faz, né? Mas a gente consegue fazer uma aproximação para esse valor aí, dessa integral, né? Então, a melhor aproximação vai ser sempre essa aqui dos trapézios, certo? Que ela converge mais rápido do que a soma dos retângulos. Então, a gente conseguiria calcular a área, né, que está embaixo desse gráfico aí. Beleza? Então, essas são as propriedades que a gente tem utilizando as nossas queridas integrais, certo? Por enquanto, eu não falei como é que faz para calcular, né? A ferramenta que a gente tem para calcular ainda são as somas de Riemann. E aí essas são trabalhosas, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas eu vou passar para vocês no próximo vídeo como faz para calcular integrais que têm os limites de integração, né? A gente vai determinar uma primitiva bem bonita para elas e vai tentar fazer a conta para que de fato a gente consiga calcular a integral. Beleza? Um abraço, gente. Até mais.